Chegamos ao final de mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical e, com a graça de Deus, na aula de hoje faremos uma exposição das verdades contidas no capítulo 42 do livro de Jó, bem como acentuaremos o poder, a sabedoria e a soberania de Deus. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Quero informá-los que o subsídio que eu estou utilizando está disponível aí na descrição do vídeo. Tem um linkzinho azul aí embaixo. Cliquem e façam download desse material. Nos ajudem, inscrevam-se em nosso canal, ativem o sininho para receber as notificações e deixem um like. O like é muito importante. Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas, abra a jaula. A lição de hoje é a lição de número 13, última lição do ano letivo de 2020, e o assunto é: quando Deus restaura o justo. Estudaremos agora o último capítulo do livro de Jó, o capítulo de número 42. E estudando esta passagem bíblica, veremos o momento em que Deus muda o cativeiro de Jó, o momento em que Deus restaura a vida do patriarca. E dentro do título da lição, é importante destacar pelo menos duas coisas. Em primeiro lugar, quero colocar em evidência que restauração ou restaurar é diferente de retribuir, de retribuição. Dentro do livro de Jó, percebemos que há menção da teologia da retribuição, mas essa teologia é reprovada pelo Senhor. Que teologia é essa? É a teologia ou a doutrina que ensina que o ímpio é sempre punido e o justo é sempre abençoado. E olhando para o drama de Jó, aprendemos que não é assim. O justo passa sim por sofrimento. Então é importante fazer essa diferenciação. Restaurar é uma coisa e retribuir é outra. Restauração significa voltar a possuir algo que foi perdido, recuperar. Deus estava dando de volta a Jó, e diga-se de passagem, em dobro, tudo o que ele perdeu. Retribuir significa recompensar, gratificar, remunerar. Ou seja, olha, Jó, eu vou te dar aqui porque você merece. Eu vou te dar aqui porque você foi bonzinho. Não é assim. Deus estava sim restaurando a vida de Jó, mas aquilo ali era graça. Favor imerecido de Deus. Outra verdade que gostaria de destacar dentro do título da lição, isso aqui é muito maravilhoso, já quero lhe entregar aqui esta bênção de Deus, é que não importa o que venha a acontecer conosco, não importa. A tempestade, a aflição, a angústia que você vem sofrendo, a tristeza que você vem passando, não importa. Deus é sempre quem escreve o último capítulo. Glória a Deus, estás triste aí agora. Bendito seja o nome de Jesus. Estás passando por um aperto aí agora, mas o teu Deus é quem escreve o último capítulo. Ele pode todas as coisas e os seus planos não podem ser frustrados. Recebe isso em nome de Jesus. O nosso texto áureo nos diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Jó capítulo 42, versículo de número 10. Eu trouxe aqui algumas versões para fazermos uma comparação. Na versão NVT, o texto está assim: quando Jó orou por seus amigos, o Senhor, eu sou o que sou, está todo aqui em caixa alta, o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Glória a Jesus. Na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, o texto pode ser lido assim: o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha antes.
Deus estava restaurando a sorte de Jó. A versão corrigida, que é a versão utilizada pela lição, diz: o Senhor mudou o cativeiro de Jó. E essa expressão aqui que diz: o Senhor virou o cativeiro de Jó, refere-se a todo o sofrimento vivenciado pelo patriarca. Um grilhão, um ferrolho, um cativeiro, uma prisão. Mas aqui, nesse versículo, nós vemos aqui o momento em que Deus estava desfazendo o cativeiro. Deus estava quebrando as correntes da tristeza. Deus estava despedaçando os ferrolhos da angústia. Deus estava mudando o cativeiro de Jó, curando as feridas de sua alma e de seu corpo. Bendito seja o nome de Jesus, e dando em dobro tudo quanto o patriarca tinha antes. Você crê que Deus está quebrando os grilhões da aflição? Você crê que neste momento Deus está agindo na sua vida, arrancando a tristeza da tua alma? Deus é Deus que muda cativeiro, aleluia! Deus é Deus que faz, bendito seja o nome de Jesus. Ele ainda despedaça os ferrolhos da aflição. Recebe esta palavra em nome de Jesus, vai ter alegria, vai ter mudança. Te prepara para o novo de Deus, te prepara para um novo tempo que está chegando. Deus está atuando, Deus está mudando o cativeiro. Oh, glória! Oh, como esse texto áureo aqui é gostoso ao paladar. Bendito seja o nome de Jesus. Olha o que diz a verdade prática. A restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Não merecemos nada da parte de Deus a não ser juízo, castigo. Então tudo de bom que dele recebemos é por meio da graça. Favor imerecido. Olha, eu vou cumprir a lei, eu vou ser santo, eu vou estar aqui fazendo o que eu posso para Deus, e quando eu faço isso, eu não me torno merecedor. Ainda continua sendo a graça. Ainda continua sendo o favor imerecido. Aleluia. Ele nos amou com amor desmedido, com amor que não pode ser calculado. E a razão da restauração do homem, seja ela física, emocional, espiritual, jamais será fundamentada em méritos do próprio homem, em méritos humanos. A Bíblia diz em Isaías capítulo 64 e o versículo 6, mas todos nós somos como imundos, e todas as nossas obras ou justiças como trapo de imundícia. Então não é aquilo que eu faço que me torna merecedor de algo da parte de Deus. Não, não é isso. Foi o que Ele fez. Foi porque Ele nos amou primeiro. E amando-nos primeiro, se entregou por nós para a nossa redenção, para o perdão de nossos pecados, para a nossa justificação. Em certa ocasião, Jesus ele ensinou a um jovem rico e a todos os que estavam presentes, lá em Lucas capítulo de número 18, que a salvação e o favor de Deus não são merecimentos ou não são alcançados, merecidos através do esforço humano. Jesus perguntou ao jovem, olha, tu conhece os mandamentos? E o jovem respondeu, olha, eu guardo isso aí desde a minha mocidade, mas não sinto que sou salvo. Jesus estava mostrando para os fariseus o seguinte, olha, esse jovem aqui é o retrato da maioria de vocês, que acha que pelas obras, que pelo simples cumprir a lei alcançarão o favor de Deus, e não é assim. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Nesta mesma ocasião, Jesus demonstrou que as coisas espirituais não são merecidas, não podem ser compradas através de bens terrenos. Porque Jesus disse ao jovem, olha, eu não tenho interesse na tua riqueza, eu não tenho interesse na prata e no ouro, eu tenho interesse na tua alma. Vai, vende tudo quanto tu tem, eu não quero nada teu. Vende o que tu tem, aí depois tu vai vir me seguir. Quando tu me seguir, tu terás um tesouro no céu. Não, mas eu tenho dinheiro para comprar. Teu dinheiro não compra o que eu tenho para te dar. Mas eu tenho muito dinheiro, é prata, ouro, bem terreno, animal, posse. Mas vende tudo isso. Porque
essas tuas posses não podem comprar o que eu tenho para te dar. E o que é, Jesus, que tu tem para me dar? Um tesouro nos céus. Glória a Deus. E isso é conquistado por meio da graça, por meio do sacrifício expiatório de Jesus. Glória a Deus. Alcançamos estas coisas por meio do Cordeiro de Deus que foi imolado na cruz do Calvário. Então, quando Deus ele faz algo em favor do homem, é graça. Bendito seja o nome de Jesus. Olhe o que é que diz Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. Olha a ênfase na misericórdia, no amor de Deus. A Bíblia diz assim, as misericórdias do Senhor. O que é misericórdia? Capacidade de sentir o que está no coração do outro. É ver e sentir a dor do próximo como se fossem suas, como se fossem nossas. Isso é misericórdia. E ele diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então não são boas obras, não é a piedade, não são atos de obediência, atos de bondade, não. É as misericórdias do Senhor. Por quê? Porque elas são novas cada manhã. As misericórdias do Senhor não têm fim. Grande é a sua fidelidade. Glória a Deus. Então o foco não é o homem, o foco é Deus. Bendito seja o nome de Jesus. É por isso que a glória é dele, o louvor é dele, é tudo dele. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, o ponto central nos diz assim: Deus restaura o ser humano por causa de seu amor e misericórdia. É amor e misericórdia. Não é diferente nas nossas vidas. Assim também foi na vida de Jó. É bondade de Deus, é misericórdia de Deus. Mas espera aí, irmão Murilo. Jó era justo, Jó era temente, Jó se desviava do mal. Jó era um homem assim tão bom. Quando lemos o capítulo 29 do livro de Jó, meu Deus, Jó era um homem tremendamente bom. Mas diante de Deus, Jó dependia da graça e não dos seus atos de justiça. Olha o que é que diz Tiago, capítulo 5, versículo 11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança, aqueles que perseveraram. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó. O que significa paciência aqui? Paciência significa fidelidade sob provação. É isso que paciência significa. Não é o mesmo sentido que tem dentro do nosso vernáculo, né? O sentido usual comum do nosso dia a dia, ser paciente. Jó perdeu a paciência muitas vezes, mas ele permaneceu fiel sob provação. Ele começou como servo e terminou como servo. Capítulo 1 ele é chamado de servo. Capítulo 2, capítulo 42, Jó também é chamado de servo. E quando Deus diz assim, meu servo, quando essas palavras fluem da boca de Deus, é um título nobre do Antigo Testamento. Jó era servo. Antes da provação, servo. Na provação, servo. Depois da provação, servo. Aí a Bíblia diz assim, vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Deus escreveu o último capítulo, oh glória! E ele diz assim, o Senhor, ele, não é a bondade de Jó, não é a integridade de Jó, não é a santidade de Jó, não é isso não. O Senhor é cheio de compaixão e misericordioso, graça, favor imerecido. Bendito seja o nome de Jesus. O objetivo geral da lição é mostrar o grande amor de Deus evidenciado na prosperidade de seus filhos. Bendito seja o nome de Jesus. E creio que estamos aqui caminhando alinhado com esse objetivo. O pastor José Gonçalves, ele foi muito feliz aqui em suas colocações sobre o capítulo 42 do livro de Jó. Por exemplo, o capítulo de número 1, ele coloca aqui o seguinte tema, ou melhor dizendo, o tópico de número 1, a humilhação de Jó. E falando sobre a humilhação de Jó, ele vai dizer os resultados da humilhação de Jó. Ele vai mostrar que o ato de Jó se humilhar perante o Senhor resultou em humildade,
reverência e submissão, além de uma experiência pessoal com Deus. Em segundo lugar, o segundo ponto da lição, o pastor Zé Gonçalves colocou o seguinte: a intercessão de Jó, o momento em que ele intercede pelos seus amigos e ele é sarado. E em terceiro lugar, o pastor Zé Gonçalves colocou o seguinte: a restauração de Jó, o momento em que Deus dá a Jó em dobro tudo quanto antes ele tinha. Dentro do subsídio, colocamos aqui também 3 pontos. E os 3 pontos aqui estão muito bons. O primeiro ponto, falaremos sobre o contexto do capítulo que estudaremos e a chave hermenêutica do livro de Jó. No tópico de número 2 do subsídio, eu coloquei aqui, de uma forma bem didática, os 4 passos da restauração de Jó. Antes de ser restaurado, Jó ele deu esses 4 passos. Quais são? Aprenderemos aqui no segundo tópico do subsídio. E em terceiro lugar, a restauração de Jó. E falando sobre a restauração de Jó, eu creio que Deus vai tocar no teu coração. Então fique aí, aguente aí, vamos comigo aqui aprender a palavra de Deus. Olhando aqui o contexto do capítulo que estamos estudando, eu sempre gosto de fazer isso, a fim de que a gente tenha uma visão panorâmica, a gente saiba o todo para caminhar com mais segurança pelos detalhes. Eu sempre trago o contexto. E trazendo o contexto aqui, eu quero trazer um contexto mais amplo. Os últimos capítulos do livro de Jó, desde o 38 até o capítulo 42, podem ser divididos da seguinte maneira: o contexto maior, depois iremos para o contexto menor. 38 ao 42, os últimos capítulos do livro de Jó podem ser resumidos assim. O discurso de Deus, encontramos ali o discurso de Deus e as 2 respostas de Jó. Capítulo 38, discurso de Deus. Capítulo 39, discurso de Deus. Capítulo de número 40, temos ali a primeira resposta de Jó. E depois Deus torna a falar novamente, discurso de Deus. E no capítulo 41, Deus ainda continua discursando, falando com Jó. E no capítulo de número 42, encontramos a segunda resposta de Jó. Eu disse na aula passada que o discurso de Deus, ou as 70 perguntas que Deus faz a Jó, podem ser resumidas, ainda de uma forma muito imperfeita, em 3 grandes perguntas. Deus faz 70, mas eu resumi em 3 perguntas. A primeira pergunta pode ser o seguinte: Jó, você é capaz de explicar a minha criação? E Deus faz uma série de perguntas ali a Jó com relação à criação, para saber se Jó tinha capacidade, Deus sabia que não, né, de explicar a criação. A segunda grande pergunta aqui, ou divisão das 70 perguntas que Deus faz a Jó: Jó, você é capaz de supervisionar minha criação? Você é capaz de manter todas as coisas funcionando? Claro que não. E nesse meio tempo, chega o capítulo de número 40. E ali nós temos a primeira resposta de Jó. E respondendo a Deus, Jó só disse assim: eu sou vil. Eu coloco a mão na minha boca. Não, você vai ouvir mais. Aí Deus começa a perguntar. Aí vem aqui, ou melhor, a terceira grande pergunta aqui, que podemos resumir as 70 perguntas que Deus faz a Jó. Você é capaz de subjugar a minha criação? Você tem a capacidade de dominar aquilo que eu criei? Se tem, me responda. Aí Deus começa, pergunta atrás de pergunta, até que chega o capítulo de número 42, onde encontramos a segunda resposta de Jó. E a segunda resposta de Jó vai do versículo 1 ao versículo de número 6. Aqui a gente já entra no contexto mais específico. Saímos do geral para o mais específico. Capítulo 42, versículo 1 ao 6. Encontramos aqui a segunda resposta de Jó. E depois de Jó responder e já não haver mais palavras em seus lábios, a Bíblia diz que Deus torna a falar. E falando, versículo 7 ao versículo de número 9, Deus vai confrontar Elifaz, Bildade e Zofar. Eles falaram o livro quase todo. Agora Deus vai chegar para ele e dizer: olha, vocês falaram besteira.
precisam se retratar. Procurem Jó com urgência e vão lá levar um sacrifício que ele vai orar por vocês. O versículo 10 ao versículo de número 17 é o momento da restauração de Jó. E aqui nós vemos o atuar de Deus na prosperidade de Jó, dando a ele tudo quanto antes ele tinha em dobro. Glória seja dada ao nome de Jesus. Esse é o contexto da nossa lição. Qual a chave hermenêutica que achamos aqui dentro desse capítulo? Essa chave hermenêutica aqui, ela é uma porta para se entender o livro de Jó. Talvez seja uma das chaves hermenêuticas mais importantes quando lemos o livro de Jó. Sempre devemos ter isso aqui em mente. E é o seguinte, ao lermos o livro de Jó, devemos ou precisamos sempre identificar quem está falando. Quer entender o livro de Jó? Identifique quem está falando. Porque aqui muitas pessoas falam. Jó fala, sua mulher fala, o diabo fala, Elifaz fala, Bildade fala, Zofá fala, Eliú fala, o narrador do livro, escritor do livro de Jó fala. Mas espera aí, identifique quem está falando. Porque há uma diferença entre registro inspirado e palavra não inspirada. A Bíblia foi toda inspirada por Deus. Mas dentro da inspiração divina, existem aquelas passagens onde o registro é inspirado, mas a palavra de quem está falando não. Peraí, irmão Murilo, peraí, eu quero entender isso aqui. Como assim? Vou explicar. O discurso de Elifaz não é inspirado por Deus. Não foi inspirado por Deus. O discurso de Eliú não foi inspirado por Deus. O discurso de Bildade não foi inspirado por Deus. O discurso de Zofá também não foram inspirados por Deus. Mas Deus inspirou, através de seu Espírito Santo, o escritor humano do livro de Jó a registrar esses discursos. Por que é que os discursos desses homens não foram... As palavras desses homens não são inspiradas? Porque Deus condena o discurso deles. Jó capítulo 47, versículo de número 42, versículo de número 7. Vocês falaram o que não era reto acerca de mim. Deus condena a palavra desses homens, mas os seus discursos foram registrados aqui dentro das Escrituras para a nossa exortação. Cuidado com a doutrina de Eliú, Murilo. Cuidado com a doutrina de Zofá, Murilo. Ela é perigosa. Como assim eu vou ter cuidado? Olhe o que está escrito. Olhe o que eles falaram e como o Senhor os repreendeu. O registro é inspirado, mas as palavras de Zofá não. As palavras de Eliú não. Então, a principal chave hermenêutica do livro de Jó é saber quem está falando. Glória seja dada ao nome de Jesus. Agora, meus irmãos, seguindo aqui o fluxo das ideias e olhando propriamente para o capítulo de número 42, é o momento em que a Bíblia diz o seguinte, o versículo 1, então Jó respondeu ao Senhor e disse, ele vai falar. E falando aqui, dentro dessa segunda resposta de Jó, nós podemos encontrar aqui os 4 passos que Jó deu, né, para chegar ao momento da sua restauração. E qual foi o primeiro passo? A Bíblia nos diz qual foi. O primeiro passo está no versículo de número 2. Jó, ele entendeu que Deus é soberano. E esse foi o primeiro passo que ele deu em direção à sua restauração. Ele disse, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Glória a Deus, tu és poderoso. Tu és sábio, tu és soberano, tu estás guiando a história do universo e dos homens. Teus propósitos são mais altos do que os meus. Teus caminhos são maravilhosos e teus planos não podem ser frustrados. Jó entende isso. Jó aprende que Deus é soberano. E isso depois de uma revelação tremenda, de uma experiência com Deus.
E percebam que no ato da experiência pessoal que Jó teve com Deus, no ato dessa confrontação, quando de dentro da tempestade Deus ele fala com Jó, Jó ele teve uma revelação de grandeza. Há algumas perguntas aqui que Deus faz a Jó que revelam soberania, que revelam sabedoria, que revelam aqui poder, onipotência. Olha uma das perguntas que Deus faz a Jó. Jó capítulo 38, versículo 4. Deus diz o seguinte: onde você estava quando eu lançava os alicerces do mundo? Me diz, Jó, onde era que tu estava? Senhor, não existia, mas eu já existia, Jó. Eu já era, Jó. Oh, glória, ele é eterno. Antes de você nascer, Jó, eu estava lá, colocando os alicerces do mundo. Aí Deus ainda diz mais: diga-me, já que você sabe tanto, não tenho resposta, Senhor. Aí Deus faz mais perguntas a Jó. Jó capítulo 38, versículo 34. Olha essa pergunta. Deus diz a Jó: você pode gritar para as nuvens e fazer chover? Você tem capacidade de dizer isso, Jó? Nuvem, mande chuva! Já pensou se Jó diz assim? Eu posso até tentar. Pois tente. Diga para chover. Ah, não, Senhor, eu não posso. Mas eu posso, Jó. Aleluia. Glória a Deus. Olha essa terceira pergunta aqui que revela grandeza. Jó capítulo 39, versículo 27. Deus pergunta a Jó o seguinte: é por ordem sua que a águia se eleva e faz um ninho lá no alto? Foi você quem ensinou isso à águia, Jó? Isso é ordenança sua? Foi você quem mandou a ave ter esse instinto, a águia ter esse instinto de subir aos lugares altos e fazer ali o seu ninho? Quem foi que ensinou isso a ela? Não foi eu, Senhor. Não foi eu. Ele está controlando todas as coisas. Olha aqui, capítulo 41, versículo 11. Quem me deu alguma coisa, Jó, para que eu precise lhe retribuir depois? Não devo favor a ninguém. Não devo nada a ninguém. Quem foi que me deu primeiro para que eu fique devendo algo aqui a alguém? Deus diz o seguinte, quem me deu alguma coisa para que eu precise retribuir depois? Tudo debaixo do céu é meu. Me pertence. São perguntas que revelam grandeza, que revelam soberania. E é por isso que Jó vai dizer assim: bem sei eu, que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, dos teus propósitos, dos teus planos pode ser impedido. Oh, glória! Bendito seja o nome de Jesus. O primeiro passo que Jó deu em direção à restauração foi entender que Deus é soberano. Em segundo lugar, Jó deu mais um passo. E esse segundo passo foi compreender que ele era limitado e ignorante. Ele estava afobado, cheio de pergunta, cheio de dúvida. Olha, eu não aceito isso. Não aceito isso. Eu quero um tribunal. Eu quero que Deus venha me julgar. Quero encontrá-lo. Eu preciso perguntar muita coisa a ele. Eu preciso tirar muita dúvida. E ele estava ali, achando que tinha razão. Aí, Deus veio e se revelou a Jó. Aí a Bíblia diz o seguinte, Jó falando: tu perguntaste. Jó está fazendo menção ao discurso de Deus. Tu perguntaste: quem é este aí que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Aí Jó disse: sou eu. Eu sou esse homem sem conhecimento. Eu sou esse tolo que tagarelou e aí falou palavras sem saber. Sou eu. Jó reconheceu a limitação do seu próprio conhecimento e a falta de sabedoria nas suas palavras. O homem mais sábio do Oriente está falando para o Deus onisciente: os teus caminhos são maravilhosos e os teus planos são sublimes. Eu falei de algo que não conhecia, de algo que é maravilhoso demais para mim. Eu me recolho à minha ignorância. Eu reconheço as minhas limitações.
É isso que acontece aqui no capítulo de número 42 e o versículo 3. Jó reconhece as suas limitações. E às vezes, para você ser restaurado, precisa acabar com esse orgulho. Precisa acabar com essa soberba de achar que é alguma coisa. Aprendeu 2 versículos, não respeita mais ninguém. Ou foi orar, ou foi pregar, aconteceu alguma coisa ali e acha que o poder está em você, que é você quem faz isso. Não. A gente só tem porque Ele dá. A gente só tem porque Ele levanta. Só acontece alguma coisa porque Ele faz. Ele é Deus. Ele é Deus. Oh, glória! Bendito seja... Eu estou animado hoje. Bendito seja o nome de Jesus. Em terceiro lugar, mais um passo que Jó dá em direção à restauração foi justamente quando ele reconheceu a insuficiência, isso mesmo, a insuficiência de apenas ter um conhecimento teórico. E ele percebeu que esse conhecimento teórico era insuficiente quando ele teve uma experiência pessoal. Deus não pode ser resumido a proposições. Deus não pode ser resumido aqui a um esboço, não. O meu conhecimento de Deus não pode ser só aquilo que eu escrevo. O meu conhecimento de Deus não pode só ser aquilo que eu aprendo através de uma lição teórica, não. O meu conhecimento de Deus tem que ser pessoal, íntimo. Eu tenho que conhecer sim, estudar sim, mas eu tenho que ter intimidade. Eu tenho que ouvi-lo, eu tenho que falar com ele, eu tenho que estar com ele e ele comigo. Aí quando Jó teve essa experiência maravilhosa com Deus, ele bradou, ele exclamou: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Minha experiência contigo agora é diferente. O meu conhecimento contigo agora é diferente, não é só mais teórico, agora é algo mais íntimo. Glória seja dada ao nome de Jesus, se tornou mais pessoal. Bendito seja o nome de Jesus. Teoria e experiência pessoal devem andar juntas. E em quarto lugar, não menos importante, isso aqui é maravilhoso. O último passo que Jó deu em direção à sua restauração foi reconhecer a necessidade de arrependimento. E esse versículo aqui, ele é extremamente relevante, porque o maior homem do Oriente está se encurvando diante de Deus e confessando os seus pecados. Jó 42, versículo de número 6. Mas peraí, a Bíblia diz lá em Jó capítulo 1, versículo de número 1, que ele é temente, que ele é íntegro, que ele é sincero, que ele se desvia do mal. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 5, que Jó é um homem de oração, de adoração e de altar erguido. E é esse homem que está diante de Deus, se encurvando e dizendo o seguinte: Senhor, eu me arrependo e me assento na cinza e no pó. Sabe o que é que isso aqui me ensina? Essa atitude de Jó aponta para a nossa imensa necessidade de nos humilharmos na presença de Deus e reconhecermos as nossas falhas. Um homem como Jó, dizendo a Deus: eu me arrependo na cinza e no pó, quanto mais nós, que estamos tão distantes de Jó em relação a caráter, a atitude. Eu não ouso me comparar a Jó. Quando eu leio o capítulo de número 29, eu percebo que eu preciso ser mais como Jó. Quando eu leio o capítulo de número 1, eu preciso ser mais como Jó. Uma coisa é ter o testemunho dos homens, outra coisa é ter o de Deus, é Deus olhar e dizer: não, ele tem caráter. Ele é íntegro, ele é sincero, ele se desvia do mal de verdade. Precisamos ser como Jó. E mesmo não chegando a ser como Jó nesse sentido de caráter, de santidade, não alcançando assim tão longe como Jó foi em sua piedade, nós precisamos muito mais do que ele nos arrepender de nossos pecados e reconhecer as nossas falhas. Quando Jó ele dá esses 4 passos, nós podemos enxergar um novo tempo em sua vida. O tempo da restauração. E percebam aqui algo muito interessante, e eu reservei isso aqui no terceiro ponto do subsídio, o momento da restauração de Jó. Mas antes da restauração,
vem uma reprovação de Deus. E essa reprovação de Deus é direcionada aos amigos de Jó. Deus chega para Elifaz, o patriarca, provavelmente o mais velho, e diz àquele homem: a sua teologia está reprovada. Não só a sua, Elifaz, mas a de Bildade e a de Zofar também. Vocês falaram de mim o que não era reto. O discurso de vocês é tortuoso. É uma loucura, é insano. E sabe o que o discurso de vocês provoca em mim? Ira. É o que diz o versículo de número 7. Eu estou irado com vocês. Mas façam uma coisa. Peguem sacrifícios. Sim, Senhor. Vamos pegar os sacrifícios. Faremos o quê? Tremendo. Faremos o quê? É para ir para onde? Vai até Jó. Vai lá até Jó. Como é? Vai procurar Jó. O doente vai procurar Jó. O que está lá na cinza e no pó vai procurar Jó. O que perdeu tudo, sim, vai procurar Jó. Para quê? Ele vai orar por vocês. Glória a Deus. Olha, irmãos, essa atitude de Deus expressa aqui no versículo 7 ao versículo de número 9 foi a solução de dois problemas com uma só ação. Como assim, irmão Murilo? Como foi a solução desses dois problemas? Primeiro, a solução do primeiro problema. Deus corrigiu a doutrina tortuosa de Elifaz, Bildade e Zofar. Deus disse a eles: está errado. E provavelmente eu creio que eles mudaram de concepção. Vocês estão errados, vocês precisam mudar. Deus arrancou do coração daqueles homens o orgulho, porque eles olhavam de cima e alguns deles até achavam-se estarem inspirados por Deus, falar em nome de Deus. Vai pensando. E Deus arrancou do coração desses homens o orgulho e corrigiu a doutrina deles. E de Jó, provavelmente, possivelmente, Deus ele cortou pela raiz arrancou pela raiz toda a erva daninha de amargura. É isso mesmo. Deus tirou do coração de Jó a amargura, a fim de que ele liberasse perdão para aqueles homens. Eles levaram um sacrifício. Jó lá, ainda doente. Para que é isso ele faz? Para que é isso, Bildade? Zofar, o que é isso? O Senhor falou conosco. O Senhor disse o quê? O Senhor disse que tu deveria orar por nós. Seja, Jó, sacerdote agora. Ora por nós, por favor. Como assim? Deus está irado conosco. Falamos o que não era reto a respeito dele. Estamos aqui arrependidos. Está aqui o sacrifício. Ora a fim de que a ira dele seja apaziguada, Jó. Ora, Jó. Vocês me feriram tanto, vocês me machucaram tanto, mas Deus estava ali, tirando a amargura. Libera perdão, Jó. Libera perdão, porque o novo tempo está chegando. Jó, libera perdão, porque o teu cativeiro está prestes a ser mudado. Glória a Deus. Agora, pense comigo como foi aquela cena, versículo de número 10. Jó ainda doente, mãos trêmulas, corpo cheio de ferida. Os homens estão ali com os sacrifícios. Provavelmente levantaram altares para queimar os sacrifícios. E o patriarca Jó, que era sacerdote, exercia o ofício sacerdotal, melhor dizendo, lá dentro de sua família, volta a exercer o ofício sacerdotal novamente. Mão trêmulas, fraco, cadavélico. Ele junta força e se coloca de pé. E ele vai orar pelos seus amigos que tanto lhe machucaram, tanto lhe feriram. Mas ele ora: Senhor, aleluia, a Bíblia não diz, mas eu estou aqui imaginando. Perdoa o pecado desses homens, Senhor. Oh, Senhor, que a tua ira seja aplacada. Que o Senhor volte a levantar o seu rosto novamente. Que esses homens sejam novamente aceitos perante a tua face. Abençoe eles. Abençoe eles. Aí a Bíblia diz, versículo de número 10, o seguinte: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando ele orava pelos seus amigos, era orando para Deus sarar e perdoar os seus amigos. E Deus sarando Jó, curando a sua alma, arrancando, aleluia, de sua pele os tumores. Oh, glória!
Oh, tá faltando algo aí para você alcançar a bênção de Deus. Quer saber o que é? Quer saber o que é? Perdão. Perdoe. Glória. Eu pensei que era só uma aula de escola dominical, tá virando aqui um culto pentecostal. Bendito é o nome de Jesus. Perdoa. Deus está mandando você perdoar. Precisa liberar o perdão. Oh, aleluia, para que a restauração chegue. Deus, antes de restaurar aquilo que você perdeu, quer limpar o teu coração. Glória seja dada ao nome de Jesus. A Bíblia diz que Jó foi restaurado. Seu cativeiro foi mudado. Olha o que diz o versículo de número 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Porque se ele tinha 7.000 ovelhas, agora ele tinha 14. Se ele tinha 500 juntas de boi, agora ele tinha 1.000. Ele tinha 6.000 camelos. Ele tinha 1.000 jumentas. A Jó também foi dado ter o privilégio de ser pai novamente. Ele teve 7 filhos e 3 filhas. Mas peraí, Deus não deu tudo em dobro? E por que ele só teve 10 filhos ao invés de 20? É porque filho não se recupera. Você recupera uma posse perdida. Você tinha um carro, você pode ter 2. Você agora recebeu em dobro, mas filho não é assim. Mas isso não significa dizer que Deus não deu a Jó em dobro. Mas peraí, ele tinha 10, os 10 morreram, agora ele tem 10 novamente. Deus deu em dobro. Tinha 10 filhos de Jó com Deus no céu e 10 agora com Jó na terra. E um dia todos eles se encontrarão, um dia todos eles se reunirão novamente, se verão novamente lá no céu. Então Deus restaurou Jó. Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus deu tudo a Jó em dobro, honra duplicada. Prosperidade material duplicada. Se Jó aqui ele tivesse 70 anos, ele viveu mais 140 anos depois disso aqui. Então provavelmente ele tinha 70 anos quando estas coisas aconteceram. E se isso foi assim, Deus também multiplicou o tempo de vida de Jó. Deu a ele mais 140 anos para gozar das bênçãos que o Senhor proporciona. Glória a Deus. Deus é um Deus que restaura. Prepara-te, porque 2021 está chegando. Está chegando para a gente, mas Deus já está lá. E 2021 vai ser um ano de bênção para a tua família. Vai ser um ano de restauração. Vai ser um ano de mudança. As portas que se fecharam no ano de 2020 e os planos que não foram concretizados neste ano, te prepara. Porque 2021 será um novo de Deus na tua vida. Quem pode receber essa palavra? Digita amém aí nos comentários. Glória seja dada ao nome de Jesus. E desde já, quero desejar a você um Feliz Natal e também um Feliz Ano Novo. 2021 vem e continue conosco aqui no canal Abra Jaula. Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua ministração e a sua classe de escola dominical. Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas, abra a jaula.